Olá, olá. E aí, Maíra? Então, vamos começar a live, né? É, Boa noite. Tudo bom? Tudo tranquilo. Eu quero saber quando é que você, Isma, vai. Oi, Ana Laura. Ah, você é um doce, Maíra. Beijos. Oi, Ana Laura. Tudo bom? Boa noite. Isma, eu quero saber quando é que a gente vai fazer a nossa live. Você me prometeu. Tudo bom? É, Vou começar o tema falando sobre autoestima. É um tema bem legal, impacta em todo mundo, mexe com todo mundo. E vou trazer alguns elementos para a gente trabalhar esse tema. Alguns elementos que demandam conhecimento, né? Demandam instrução, mas que tem tudo a ver com o assunto. E o primeiro deles, eu até fiz um. Tá certo, se organize mesmo, Isma, pra gente fazer. E veja aí qual vai ser o tema. Sim, a Isma que deu esse tema. Adorei, Isma, esse tema. É... A autoestima ela tem tudo a ver com o autocuidado, né? Com a forma como você tem se cuidado. E não é algo muito. Não é algo muito extraordinário, não. O autocuidado ele parte de algo muito simples, né? De coisas simples. Desde, sei lá, pentear um cabelo, escovar os dentes, até fazer as unhas, né? Se cuidar, né? Fazer uma comida para você, se acolher, né? A gente se organiza, muito você mesmo esse tema. A gente se organiza pra sair com alguém, né? E a gente se prepara, se veste, toma aquele banho, se veste, enfim, né? Se emperiquita todo. E autocuidado tem muito a ver com esse sair com você mesmo, né? Esse se cuidar nesse sentido de você tomar um banho, se vestir e, sei lá, assistir um Netflix da vida, né? Eu tô pensando aqui em coisas que você pode fazer com você mesmo, né? Em coisas que você pode se agradar, se cuidar, se sentir bem, né? E aí você começa a trabalhar essa autoestima. Boa noite, Genilda. Seja bem-vinda. E aí você começa a trabalhar essa autoestima a partir desses pequenos exercícios de autocuidado, que são coisas que parecem simples, mas que para uma pessoa que está com autoestima baixa faz uma diferença significativa. E uma coisa que a gente também tem que pensar em autoestima é a questão do autoconhecimento, né? E o autoconhecimento, ele vem há muito sendo falado, eu até estava vendo um- uma palestra hoje de uma psicóloga que ela estava falando sobre essa questão do. Ô, oh, Genilda, também. Feliz que você está aqui. Feliz que todos vocês estão aqui.
muito feliz. E ela estava falando, essa psicóloga, que o autoconhecimento, ele parte de uma percepção de dentro, quando você se volta para dentro de você. Só que, né, a minha forma de encarar, a minha forma de enxergar a questão do autoconhecimento tem muito mais a ver com a forma, tudo bem, a forma como eu me percebo, mas também a forma como o outro me percebe, né? E isso é importante por quê? Porque o ser humano, ele vive de relações. Oi, Tamta, boa noite. Seja bem-vinda também. O ser humano, ele vive de relações, né? Ele vive em contato com outro ser humano. E é a partir desse contato que nasce o autoconhecimento. Porque as pessoas, elas passam a nos enxergar, elas passam a nos perceber, e é a partir dessa percepção que o outro tem de nós mesmos é que nós começamos a desenvolver. Oh, você também. Você também, Tanta. É a partir daí que a gente começa a desenvolver esse processo de autoconhecimento, né? Nessa interação com o outro. Então, muitas vezes é muito importante as pessoas que são significativas pra gente, não é qualquer pessoa também que vai chegar e dizer o que você é uma pessoa que tem um vínculo com você. E isso acontece muito num processo psicoterápico, por isso que a psicoterapia ela funciona, porque você estabelece um vínculo muito forte com a pessoa, e ao estabelecer esse vínculo forte, você começa a desenvolver autoconhecimento. Por quê? Porque você começa a ter esse estalo, né? O outro começa a falar de você, começa a perceber coisas que muitas vezes você não percebe. E aí você começa a se entender e começa a crescer, né? E é bem esse processo mesmo. E para falar de autoestima, né? Além de autocuidado, autoconhecimento serem extremamente importantes. Oi, Mércia, boa noite, seja bem-vinda. E para falar desse tema de autoestima, a gente precisa também trabalhar a questão da aceitação, da autoaceitação, né? Muitas vezes a pessoa, ela não se aceita como ela é. Ela não se aceita com o corpo que ela tem. Ela não se aceita com as imperfeições, bote isso entre aspas, imperfeições que ela considera ter, né? E quando ela começa a ter esse insight, a pensar, não, o que eu preciso não é emagrecer. O que eu preciso não é só cuidar da alimentação. Eu preciso me aceitar como eu sou. Eu preciso aceitar a minha aparência como ela é. Eu preciso aceitar que o meu cabelo é assim. Eu posso mudar o meu cabelo, por exemplo. Boa noite, Mércia. Muito feliz por você estar aqui, tá? Eu preciso me aceitar, né? Do jeito que eu sou. Isso não me impede de mudar. Mas se eu mudar, se eu mudo alguma coisa em mim só pra gerar em mim a sensação de que eu tô me aceitando, isso não tá legal. O que você precisa fazer primeiro é trabalhar essa questão da aceitação, isso vai vir tanto com o autocuidado, com aqueles exercícios de autocuidado que eu falei lá no início, vai vir com a questão da percepção que o outro tem de você mesmo, a partir do autoconhecimento. Você começa a entender você mesmo, começa a se aceitar do jeito que você é. E uma coisa muito importante que tem afetado consideravelmente a autoestima das pessoas é o fato delas não conseguirem dizer não. Para a maioria das pessoas é muito difícil dizer não. E isso acontece porque no momento que você diz não, você está bloqueando aquela pessoa. Você está impedindo daquela pessoa fazer algo. Você está impedindo daquela pessoa se desenvolver. Ou você está simplesmente negando a possibilidade daquela pessoa vir a fazer algo. Mas o não, ele é importante e ele depende muito de uma questão de assertividade, de saber dizer esse não no momento oportuno.
Porque é muitas vezes a partir de um não que você cresce enquanto pessoa e você promove esse crescimento no outro. Porque se você só diz sim para tudo, você começa a se anular. E o que vai acontecer com você é que você vai começar a perder a sua própria identidade. Vai começar a se despersonalizar. E esse processo é muito comum de acontecer. E de você cair no automático e começar a fazer as coisas de uma forma automática, um comportamento praticamente que a gente chama de comportamento clássico, né? Estímulo-resposta. Alguém diz alguma coisa pra você e você faz. Isso não é legal, porque você começa a perder essa identidade, começa a perder esse contato com você mesmo. E o não, ele vai promover em você uma transformação incrível, né? Que nenhuma terapia talvez proporcione, que é a capacidade de você ser assertivo, de você dizer o que você precisa dizer no momento certo. E isso você vai adquirindo com essa maturidade, né? Essa maturidade emocional, que é um tema que eu elenquei para a gente poder trabalhar nessa questão de autoestima, que ela é bem vasta, né? Você vê que a autoestima tem vários processos acontecendo. Não é só, eu me sentir bem. Seria muito fácil a gente trabalhar a autoestima, trabalhando as ideias e as imagens na cabeça da pessoa, dizendo para ela assim, não, você precisa dizer para você mesmo que você se sente bem. Quando, na verdade, a autoestima é um processo muito mais complexo, muito mais profundo, muito mais denso, né? E essa maturidade emocional, ela vai começar a acontecer justamente com esse processo de dizer não, com esse processo de se conhecer, de saber os seus limites, né? É importante que para você amadurecer, você estabeleça limites para você mesmo e que esses limites possam proporcionar em você uma sensação saudável, uma sensação de bem-estar. Porque quando você não se sente bem com algo e você não barra esse problema, você começa a criar um outro problema e vai acontecendo uma série de problemas que vão gerando mais problemas e aí você, sem ver, tá no meio de uma montanha de neve e não consegue sair daquela situação. Então, para prevenir, começa a amadurecer essas emoções, começa a trabalhar essas emoções de forma a amadurecer esse processo dentro de você, esse processo emocional. Outra coisa legal que a gente precisa trabalhar na questão da autoestima é um processo novo, né, dentro da psicologia, dentro da área que eu estudo, que é a terapia cognitivo-comportamental, que é o processo de autocompaixão, né? A gente tem muita compaixão pelos outros. A gente sente muita pena, entre aspas, pelos outros. A gente sente muita dó, né? Quando acontece uma tragédia, quando acontece alguma coisa, uma catástrofe, a gente tem uma sensação... Quando teve aquela tragédia de Brumadinho esse ano, a sensação que eu tive era de que eu queria estar lá ajudando aquelas pessoas, né? Ou seja, eu estava num processo de compaixão por aquelas pessoas. E eu acho que muita gente, a maioria das pessoas sentiu isso, essa sensação de querer estar lá. Quiçá, talvez todas as pessoas quisessem estar lá ajudando os sobreviventes, as pessoas que estavam passando por aqueles processos tão dolorosos de perda, de luto, enfim. Mas aí, o que eu quero trazer é que a gente precisa ter esse mesmo processo de compaixão que a gente tem pelo outro, a gente precisa ter por nós mesmos. Porque a partir do momento que eu digo, diante de uma falha, né, uma falha entre aspas, quando eu digo entre aspas, porque não necessariamente pode ser uma falha, mas sim uma estrutura, algo que aconteceu que você não sabe bem ainda por quê. Mas quando acontece um problema e você começa a se julgar, a se maltratar, a se questionar, a dizer, não, você não podia ter feito isso, você errou. Quando você começa a fazer isso com você começa num processo de rebaixar a sua autoestima.
Quando você faz o contrário, quando você diz, não, aconteceu, mas não foi culpa sua. Eu sinto muito por mim mesmo. Eu sinto muito, não foi culpa minha, não foi porque não foi um processo que eu tinha controle, né? Eu não tinha controle sobre aquilo, então, coitado de mim, né? Essa mesma ideia. Coitado de mim porque passei por isso. Coitado de mim porque sofri esse trauma. Quando eu começo a ter essa visão, quando eu começo a fazer esse exercício, e é um exercício que tem que ser feito diariamente, porque a gente está no automático, pode estar, na verdade. A gente pode estar no automático e muitas vezes tá fazendo isso, de estar se maltratando, de estar se machucando. É importante que diariamente a gente comece a repensar essa prática de eu tenho que sentir dó de mim pelas coisas que acontecem, né? E às vezes não é culpa minha, às vezes não é culpa de ninguém. Aconteceu, precisou acontecer, foram circunstâncias, enfim. E talvez isso seja necessário para o meu crescimento pessoal, né? E esse processo vai gerar em você um bem-estar, porque você vai trocar aquela área da mente em que você se maltrata pela área que você se quer bem, pela área que você se cuida, e vai gerar em você um crescimento dessa sua autoestima. Uma coisa que é importante também ter para você ter uma autoestima legal e que eu vejo que nos últimos períodos tem sido muito falado, mas agora deu uma queda, mas é um processo que praticamente todo mundo fala, né? Que é de resiliência. É a capacidade de você superar desafios, né? E passar por desafios de forma transformadora. Você sair de uma situação de uma forma diferente. E não tem como você passar por nenhum processo na vida sem você sair diferente. O que acontecer com você, desemprego, término de relacionamento, ou fim de faculdade, término da faculdade, ou início de um novo relacionamento, ou talvez um novo emprego, uma mudança de emprego, todos esses processos que você vai passar, você vai se transformar, né? É quase que imperceptível para você. Mas se você começar a trabalhar essa questão da resiliência, de sair de um processo de uma forma mais amena, e aí você pode também estar já nesse processo junto, trabalhando a questão da autocompaixão, né? Você pode gradativamente, ao desenvolver essa capacidade de resiliência, trabalhar e melhorar essa autoestima para que lá na frente você não venha sofrer nenhum impacto, e sua saúde se mantenha estável, você se sinta bem, né? E por fim, para a gente fechar a live, né? Uma coisa que é muito importante para a autoestima é saber descansar, né? As pessoas elas não estão sabendo descansar, elas não estão sabendo aproveitar o descanso. A preocupação, a ansiedade, enfim, a vida é tão corrida que um processo de descanso, você contemplar é aquela velha imagem, você deitar numa rede com um coco, né? Um coco lá e um canudinho que não seja de plástico para não poluir o meio ambiente. Você se balançar numa rede e ficar olhando para o tempo. Porque a vida passa, né? A vida passa. De repente você está aqui, de repente você pode não estar mais. Isso é um fato. E aí como é que você está aproveitando as coisas que você tem passado? Como é que você está aproveitando a sua vida, né? O que é que você está fazendo com ela? Você está só passeando e você está só trabalhando e a vida é só trabalhar e como diz a propaganda é só trabalhar e pagar boleto, trabalhar e pagar boleto. E não é só isso, né? O que é que de transformador que você tem feito por você mesmo? O que é que tem te motivado, né?
E isso só vai acontecer, essa reflexão ela só vai ser processada na sua mente, no seu cérebro, quando você descansar. Quando você parar para contemplar o momento. E quando você focar naquilo que é mais importante, naquilo que você não pode deixar de fazer de forma alguma, que você é obrigado a fazer e que todo mundo é obrigado a fazer, que é a única coisa que a gente é obrigado a respirar, né? E às vezes a gente não percebe isso, porque tá no automático, tá no inconsciente, né? Você respira e não pensa sobre isso, a não ser quando eu falo agora, né? Você já parou para perceber sua respiração, que se você estiver ansioso vai estar um pouco alterada, que se você estiver calmo vai estar tranquilo. Então, entenda que descansar, respirar, está muito relacionado com seu estado emocional, com sua forma de enxergar o mundo. E a sua forma de enxergar o mundo afeta a sua autoestima. Porque se você não consegue descansar, se você não consegue contemplar o momento, se você não consegue trabalhar, por exemplo, você não consegue fazer nada, se você só vai no automático, né, então sua autoestima vai começar a ir pro ralo. E aí você vai se perder. E aí o que você poderia prevenir para não ter esse problema vai acabar gerando, na verdade, outros problemas. E aí quando você vir, enfim, má notícias, né? Mas é isso, gente. A autoestima, ela tem disso. É profundo, é denso, precisa de muito trabalho, né? Precisa ser muito bem trabalhada. E aí entra um processo psicoterápico, obviamente, a psicoterapia vai ajudar, vai acelerar esse processo. Às vezes, quem não pode, não precisa se preocupar, porque se você conseguir trabalhar essas questões que eu trouxe aqui, se você estiver bem com isso, e se forem coisas que você consiga lidar, se você estiver bem mesmo, se não for um sofrimento, na verdade, se você tiver esse potencial, e eu sei que você tem esse potencial dentro de você, então é só fazer o seguinte, é só seguir em frente, trabalhar essas questões e trabalhar de uma forma que você lide bem com tudo isso, tá? Eu só queria agradecer quem ficou, quem veio, quem assistiu, a todos, sem exceção, né? E só agradecimento, só gratidão. E esperar a próxima live pra gente falar de outros temas. Se ficou alguma dúvida, deixem, mandem direct pra mim que eu respondo. Se ficou algo que não ficou claro, se, enfim, algo não ficou muito elucidado, podem entrar em contato comigo que eu respondo com o maior carinho. E é só agradecimento. Eu vou deixar a live disponível, acho que fica por 24 horas. E quem quiser assistir completo, que chegou depois, também fica à vontade, tá? É só agradecer. Cheiro pra todo mundo. E tchau, gente.